Hoje a gente vai conversar sobre indiferença. Tudo aquilo que está fora da nossa zona de conforto nos causa um certo embaraço. Algumas pessoas, diante do desconforto, optam pelo afastamento. De longe, as coisas podem incomodar um pouco menos. A gente pode chamar esse comportamento de indiferença. Para evitar conflitos, as pessoas decidem se esquivar. Constroem muros, cada um permanece dentro da sua bolha. Só que em larga escala, isso pode ter efeitos perversos na nossa sociedade. A indiferença exclui muitos grupos do debate público simplesmente porque eles têm outra cultura ou vivem em outras condições. Mas no Tonight de hoje a gente vai furar essa bolha. E a psicanalista Vera Iaconelli vai participar dessa conversa. Ela é doutora pela USP, diretora do Instituto Gerard de Psicanálise. Bem-vinda, Vera. E eu queria te perguntar, em primeiro lugar, por que é que a gente tem tanta dificuldade em lidar com o que é diferente? Primeiro porque a gente tem dificuldade de lidar com a diferença em nós mesmos, quem a gente é e aquilo que a gente desconhece. E essa diferença na gente, ela nunca se reduz, a gente sempre se espanta consigo mesmo e a gente se espanta com o outro e acaba atritando ali com o outro, porque o atrito consigo é mais complicado. E Karnal, ouvindo a Vera falar, eu já tinha pensado nisso, na verdade, porque já tive o privilégio de conversar com a Vera em outras oportunidades. Então, essa constituição da nossa personalidade a partir do outro, será que a gente tende a ser tão mais reativo em relação àquilo que é diferente? Quanto menos seguros nós estamos da nossa própria personalidade, quanto menos amadurecido está o nosso eu? Eu acho que nós podemos fazer uma leitura psicologizante da alteridade, dizendo de outra forma, diante da diferença entre mim e o outro, eu me sinto inseguro. Mas isso seria uma forma de dar atenção, porque eu, inseguro, estou notando que o outro existe. Mas eu quero enfatizar os processos sociais de criação de indiferença. E nós sabemos, pelos estudos, por exemplo, de campos de concentração, que substituir o nome próprio por um número, rapar a cabeça para dar uniformidade e ainda colocar um uniforme é uma maneira de eu retirar a humanidade, criar categorias, favelado, não? Categorias, elas são boas para eu criar indiferença, porque não há mais um ser humano, existe apenas uma categoria. Então, existe o processo psicologizante, interno, individual, e existe uma questão de produção social e histórica da indiferença. E eu acho, Rita, que quando a gente fala sobre indiferença, a gente também precisa pensar sobre esse distanciamento em relação às notícias. Agora, com as redes sociais, a gente tem um alcance muito maior, né, das notícias. Você sente que as notícias tristes, elas afastam ou elas aproximam as pessoas? Acho que a indiferença na internet, ela acontece não só nessas questões das fake news, né, a disseminação do ódio, mas é porque a gente tem um distanciamento das pessoas, né, um certo grau de abstração, de virtualização. Então, isso ajuda além do anonimato. Então, com certeza, a gente tem uma certa banalização das relações que acontecem na internet, porque a gente não vai dar conta de, né, se posicionar em relação a tudo. Então, com certeza, tudo que a gente vê, a gente acaba se distanciando, né? Porque é preciso, a gente não consegue dar conta, mas a internet também ajuda porque as pessoas, elas estão distantes, né? A gente perde o que o Karnal ressaltou bem na fala dele, né? Essa característica do humano. E como a gente já falou aqui, geralmente a indiferença aparece nos momentos em que a gente precisa lidar com aquilo que é diferente. Uma realidade mais distante da qual a gente está acostumado. Para a psicanalista e psicóloga da organização Médicos Sem Fronteiras, Júlia Bart, esse comportamento também é um mecanismo de defesa. A indiferença, ela serve para nos proteger de alguma maneira de algo que nos incomoda na diferença do outro. Não, o que a gente não consegue lidar, o que aquele outro traz pra gente, que vai nos causando aí um certo incômodo. A Clarice Lispector, na obra A Paixão Segundo o GH, fala o seguinte: nossa indiferença é angústia disfarçada. Então, esse mecanismo, ele vai servir justamente para isso, né? Porque a gente, quando vai se formando enquanto pessoa, enquanto indivíduo, sujeito, a gente vai recebendo, né, desse meio que a gente vive, aquilo que nos pertence, quais são os nossos valores, quais são os princípios, os nossos ideais, essas pessoas que vão fazendo parte da vida da gente, desde a família até aquele núcleo social que a gente vive, vai falando, né, que lugar
lugar é esse que nós pertencemos. Então, quando a gente se vê indiferente a alguém que está fora daquilo, a gente está, na verdade, defendendo aquele outro que está falando pra gente uma coisa que não é nossa, né? Que a gente imagina que não seja nossa, a gente não consegue entrar em contato porque essa diferença vai desestabilizar aquilo que nos forma.